meu coração! Mais uma aulinha aqui no canal Drissol Artes. E hoje a nossa peça, ó, é um porta-chaves. Olha que gracinha! Meninas, tá muito fácil para fazer, muito simples para fazer e fica muito bonito. Fica uma gracinha para você deixar aí no seu ateliê ou também na sua casa. Eu tenho várias dicas para passar para você. Então vamos para a bancada? Vamos trabalhar um pouquinho? Vem? Vou começar falando para você os gabaritos, tá? E também o modelador. Vou utilizar esse gabarito de moldura, que é o 748. Vamos utilizar também o M761, que é esse aqui de círculo, ó. Esse é um gabarito que super compensa a gente ter. E tem também esse modelador aqui, ó, que chegou agora pra mim, recente, tô super feliz, que eu já tenho ele aqui agora no ateliê para utilizar. E já vou, claro, iniciar com uma aulinha para vocês, né? Começar utilizando com uma aulinha para vocês. Eu já fiz aqui um modelinho para ter certeza do tamanho, se eu ia gostar, né? Para ver que tamanho que ia ficar. Então, para o nosso quadrinho, eu vou fazer, para o porta-chaves, eu vou fazer esses dois tamanhos aqui, ó. E eu vou modelar um com você agora, primeiro de tudo. Então, uma dica bem importante, para quando o modelador ele for bem fundo, que é o caso desse daqui, nós precisamos que o EVA seja um pouco maior. Maior quanto, Adriana? Tem que ser um tamanho, esse aqui é exagerado, tá? Podia até ser um pouquinho menor. Tem que ser um tamanho que ele dê sobra aqui em cima, ó. Em cima, embaixo e na lateral. Pra gente não perder tempo, né? De repente de ficar testando um tamanho ou outro aí, então eu já trouxe um pouquinho maior aqui o nosso tamanho. Eu vou estar utilizando esse daqui, que é o bege, tá? E aqui, ó, eu tô contando assim, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou utilizar aqui o 1 e o 2, tá? E vou modelar um com você aqui agora. Pra modelar, é igual, nós já fizemos várias peças aqui no canal, em várias aulinhas minhas, né? Já mostrei aí pra vocês. Geralmente, ó, pra você na câmera, eu coloco assim, né? No ferro, pra você tá olhando. Mas, habitualmente, eu faço assim, ó. Coloco o meu ferro em pé. E hoje eu vou fazer uma outra coisa também, que uma aluna me pediu. Ó, depois eu coloco aqui no modelador, na casinha dele, eu chamo de casinha. E daí eu faço uma pressão para deixar bem retinho aqui, ó. E aguardo um tempinho lá dentro até que ele esfrie, tá? Ele esfria bem rapidinho. Tem uma amiga nossa, artesã, que acompanhando as aulinhas aqui no canal, ela me perguntou assim: Adriana, eu não tenho a retífica, que eu já falei muito da retífica para vocês, né? Que eu gosto de utilizar muito quando eu tô fazendo a peça modelada e também no 2D, né? Ela falou, não tenho a retífica, tem outro jeito para dar uma melhorada no meu trabalho? Falei, tem sim, pode deixar que na próxima aulinha eu já providencio isso para você. Como é que ela me pediu isso? Aqui, ó, pelo WhatsApp. Quando vocês pedem alguma informação, alguma dica, aí a gente procura fazer de acordo com o que vocês precisam. Eu cortei o excesso aqui, ó, para não ficar me atrapalhando, tá? E agora ele já esfriou, então eu vou retirar ele daqui, ó. Se você conseguir tirar sem tirar o EVA lá do lugar, ele fica melhor, porque daí ele já fica bem encaixadinho lá na casinha dele, tá? E a cola, nós vamos utilizar a cola de contato Drissol, tá? Essa cola aqui, nós vamos passar nas duas partes, porque nós vamos selar esse vasinho. Lá onde eu vou colocar, talvez nem precisasse selar, mas eu quero que ele fique bem firme,
bem resistente, porque eu quero que ele dure muito tempo aqui no ateliê, tá bom? Então, eu vou passar cola aqui, e daí a gente já vai falar sobre as outras partes, que é com o gabarito. E eu vou passar cola aqui na outra parte, que é o que nós vamos colar aqui depois pra fechar, tá? Como eu já falei pra vocês, quando é pouco que eu tô utilizando aqui no ateliê, eu acabo fazendo assim com a pontinha mesmo do pincel, que no caso agora é pra aulinha, pouca coisa que nós vamos utilizar. Mas se eu estivesse fazendo bastante, em grande quantidade, eu gosto do outro biquinho da cola, porque daí rende mais, vai mais rápido o trabalho, tá? Então, eu vou esperar aqui um pouquinho, ó, deixar ele aqui no cantinho, porque ele vai secar. Depois ele volta pra cá, pra gente fechar ele. E trouxe uma outra dica aqui também pra vocês, pra gente poder fechar. Deixa eu colocar ele pra lá. E vou mostrar pra você agora o que eu fiz até agora, tá? Então, ó, eu já deixei um processo adiantado. Opa, minha cadeira hoje tá barulhenta. Já deixei um processo adiantado, mas eu vou explicar pra você o que eu fiz. Esse EVA aqui, ó, é um EVA branco, que eu não tinha nesse tomzinho aqui, um verde meio azulado, tá vendo? O que eu quis aqui, ó? Eu peguei a tinta, essa tinta aqui, ó, nesse tomzinho aqui, e eu peguei um pincel largo, umedeci bem ele, a cerda dele, e depois eu coloquei um pouquinho de tinta e fui aquarelando esse daqui, ó, o EVA branco. Porque eu queria essa cor e eu não tenho essa cor de EVA. Então, eu fiz isso. Aí, eu cortei nesse tamanho aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, 1, 2, vamos contar assim, tá? O de fora e o de dentro. Então, eu cortei aqui. E aqui atrás, o que eu fiz, ó? Eu cortei um papelão redondo, só que daí eu cortei um pouquinho menor, ó, pra ele ficar um pouquinho menos sobrando aqui, ó, tá vendo? Vou aproximar aqui, ó, pra ficar sobrando aqui. E eu cobri esse papelão, só pra dar um acabamento aqui atrás, tá? Então, isso eu fiz com o círculo. Depois, essa outra parte aqui, ó, eu fiz do 748, vamos ver qual o número que eu fiz, que eu já esqueci. Foi esse daqui, ó, vamos encaixar direitinho. Foi esse daqui, ó, 1, 2 também, ó, no segundo aqui. Pra você tá parecendo meio tortinho aí, né? Porque a câmera fica, não fica bem posicionada, parece que tá torto. E daí, então, eu utilizei, ó, tem o de fora, o primeiro e o segundo. Então, eu utilizei o segundo e fiz o corte. Esse daqui, vocês não têm mais dúvida, né? Porque nós temos já várias aulinhas aqui no canal. E a gente só posiciona lá em cima do EVA, risca e corta, né? Isso aqui eu acredito que vocês não tenham mais dúvida. Mas se por acaso você tiver, você me chama que eu coloco a aulinha para você que tem aí várias aulinhas. Depois, para fazer essa parte aqui de fora, ó, veja que eu não me preocupei para que ele ficasse certinho, isso aqui, ó. Então, eu fui passando o pincel, esse pincel aqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar para você esse gordinho maior que eu tenho aqui. Esse aqui, ó. Esse pincel aqui, ele é o número 423, o número 4, da Condor, tá? Também tem no site Drissol. Então, eu peguei com a tinta acrílica, dessa vez eu não utilizei a tinta a óleo, porque eu não tinha esse tom, então eu utilizei esse tom aqui, ó. Então, eu umedeci um pouquinho a pontinha do meu pincel e vim passando aqui, ó, de forma não regular, tá? Fui fazendo uma bagunçadinha aqui, ó, dei uma bagunçadinha aqui no meu EVA, que eu queria esse tom aqui. Bom, depois eu colei. Só isso que eu fiz aqui nessa parte, tá? Agora, deixa eu ver se já secou aqui a minha... E daí, dependendo da cor que você quiser, é a cor que você vai fazer lá, né? Essa voltinha aqui dele, tá bom? Deixa eu ver se a minha cola já secou aqui, ó. Não secou ainda. Vamos falar um pouquinho sobre a cola? Essa cola, ó, tá vendo que ela tá com um pouquinho de brilho aí, ó? Focou agora pra você, né? Quando ela tiver com brilho, significa que ela está o quê? Que ela está molhada. Então, eu não posso colar, não posso unir lá uma na outra, porque ela não vai fazer o processo
da colagem perfeita. Tem sempre que lembrar disso, tá? Espera ela secar totalmente. Aqui, ó, onde é a outra parte que ela já secou, eu ponho o meu dedinho e não cola, ó, ele não gruda. Se eu colocar lá agora onde tá com brilho, ele vai colar, vai grudar no meu dedinho, tá? Então, a gente espera um pouquinho até ele secar totalmente. Enquanto ele vai secando aqui, eu vou mostrar pra você algumas coisinhas que a gente vai utilizar aqui. Eu já vou posicionando aqui enquanto ele tá secando lá, tá? Então, ó, já separei algumas coisinhas aqui e vou mostrar pra você também como eu fiz essa florzinha aqui, ó. Como é que eu fiz pra deixar ela mais clarinha. Não sei se aí no vídeo tá focando muito bem pra você, ó. Mas essa daqui é igual a essa. Só que aqui eu dei uma clareada nela com a tinta óleo branca. E aqui eu fiz ao contrário, ó. Aqui a florzinha é branca e eu dei uma cor, eu passei uma cor aqui nela, ó, que é o vermelhinho, com a tinta óleo. Vamos fazer isso agora? Ó, então eu vou mostrar pra você, ó, com o meu pincel sujinho de tinta óleo branca, eu peguei a minha florzinha. Essa florzinha aqui você encontra no site Drissol. Eu não fiz ela, já comprei ela prontinha, tá? Você encontra aí no site. É bem bacana, porque ela é bem pequenina, então ela já vem prontinha pra gente usar. Facilita bastante a vida, hein? Super vale a pena. Tem várias cores, tá? Aí, ó, o que eu fui fazendo aqui, ó? Fui passando assim, ó, meu pincel. Vocês sabem que eu adoro a tinta óleo, né? Mas você também consegue fazer com a tinta PVA, se você quiser. Então, ó, aí a gente dá aquela suavizada na flor, ó. Olha que linda que ela fica. Agora, eu vou fazer na branquinha, que eu acho que dá pra você perceber um pouco mais. Vai ficar melhor aí no vídeo pra você enxergar. Vamos pegar, então, agora o meu pincel vermelhinho. Cadê meu pincel vermelhinho? Tá cheio de coisa aqui na minha bancada, gente. Na hora de gravar aula, é tanta coisa que a gente coloca aqui, meu Deus. Tinta óleo, vocês já sabem, né? Tem que ser um pincel para cada tinta, né? Já falei isso em várias aulinhas. Então, aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho da minha tinta, a óleo vermelhinha. A minha bandejinha, ela já está com a tinta óleo, ó, que eu tava utilizando, ó. Então, eu venho aqui, eu preciso dessa tinta aqui, ó, na cerda do meu pincel. Então, eu faço esse movimento aqui circular, tá, ó? Então, eu já coloquei um pouquinho de tinta aqui. E agora, eu venho na minha florzinha. Se for pouco, eu coloco um pouquinho mais. Quando eu vou colocando a primeira vez, o que que eu faço? Eu vou com a mão bem leve, tá? Pra não ficar muito carregada. Depois, se eu ver que tá muito clarinho, aí eu quero um pouco mais escuro. Aí, então, você vai carregando um pouquinho mais a mão, tá? Olha que belezinha que ela fica, ó. Aí, ela fica lá dentro, no centro, branquinha, e as pontinhas dela fica vermelhinha, ó. Ficou bem clarinha, ficou bem bonitinha. Bom, agora, o meu vasinho lá, a cola já secou. Então, eu vou voltar para ele lá, depois a gente já começa a posicionar aqui cada coisa que a gente vai usar. Porque enquanto a cola vai secando, a gente vai trabalhando, né? Ó, então aqui já tá sequinho. E uma outra coisa que também foi o pedido de uma outra aluna que acompanha, uma outra cliente Drissol e aluna da Adriana Jimenez, que acompanha aqui o nosso canal, né, no YouTube, o canal Drissol, me pediu, Adriana, eu quero colocar alguma coisa dentro quando eu faço modelado, o que que pode ser? Pode ser isso aqui, ó, retalhinho de EVA, tá vendo? Então, eu cortei bem pequenininho para mostrar que dá certo se você não tiver o enchimento, né? A fibra lá siliconada, o que que você faz? Você corta assim, ó, o retalhinho do EVA e dá perfeitamente para você poder utilizar aqui.
Só quando é boneco, sabe? Boneca bem grande, que daí precisa ser a siliconada, que eu acho que fica bem melhor, tá? Mas como é assim, ó, só um vasinho, eu acho que dá tranquilamente pra gente fazer dessa maneira aqui, ó. Não precisa encher muito também, mas dá uma segurança, já traz uma certa segurança aqui pra nossa peça. Bom, vamos retirar agora o que tá sobrando aqui, né? Não vamos deixar nada pra fora. Ele lá dentro da casinha dele, o que que eu faço? Pego essa parte aqui onde tá com cola, venho aqui e firmo aqui, ó. Agora, a gente vai fechar aqui, ó, tá vendo? Totalmente aqui, ó. Observa aí no vídeo que eu tô passando o meu dedo até nessa cavidade aqui, ó. Tô entrando com o meu dedinho aqui. Depois ele vai ficar retinho, tá? Pode ficar tranquila, depois do corte ele fica retinho. Então, eu venho e faço isso. Geralmente, pronto, agora essa parte já terminei, já posso colocar o meu modelador pra lá. Esse modelador, ele é grande e ele é bem pesado, tá? Então, toma cuidado com o seu pra não deixar cair, que pode acontecer da gente deixar cair e daí quebra, né? Então, ó, eu vou usar aqui, ó, um agulhão que eu tenho, que ele é um agulhão, não é um agulhão, é uma agulha de modelagem que chama. Eu gosto de utilizar ela. Você pode utilizar também a pontinha do pincel, mas como eu tenho a agulha, eu prefiro usar a agulha, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Além de ter feito aquela pressão para poder selar bem a minha peça, eu venho aqui, ó, e vou passando a agulha ao redor todinho aqui, ó, da minha peça. Todas as peças que eu faço modelada, eu gosto de fazer assim agora. Eu sinto mais segurança na hora do corte, ó. Então, ó, prontinho. Agora eu venho com a minha tesoura, retiro a parte maior, ó, retiro a parte maior para ser melhor na hora do corte aqui agora, ó, tá? Então, aqui, ó, observa que tem uma voltinha aqui, ó, tá vendo? Então, para essa voltinha aqui, eu adoro essa tesoura aqui, ó, que ela tem a pontinha dela é curva, tá vendo? Aí no site Drissol você encontra também. Então, eu venho aqui, inicio o corte, ó. Eu gosto de iniciar com a tesoura, com a pontinha dela, com a curva virada para fora e não para dentro, tá? Isso vai do gosto de cada um, né? Aí eu venho aqui e vou fazendo o corte. Geralmente, quando eu tô fazendo aqui no ateliê, eu gosto de esperar a cola secar totalmente para depois vir e fazer esse corte aqui, ó. Mas agora com vocês, eu vou fazer aqui assim mesmo. Agora eu venho aqui. Pronto. Então, esse é o momento que eu faria o quê? Eu usaria a retífica aqui, para fazer um acabamento bem arredondado, bem bonito, do jeito que eu gosto. Mas, sanando aí para sanar a dúvida aí da nossa colega, o nome dela é Marta, tá? Para sanar a dúvida da Marta, eu vou fazer um outro tipo de selagem aqui, selagem não, de acabamento, melhor dizendo, para poder auxiliar, tá? Porque ela não tem a retífica. Então, ó, repara que fica com a espessura do EVA que fica aparecendo, ó. Então, eu venho aqui, ó, e retiro essa espessura aqui, o máximo que eu conseguir, com essa tesoura aqui, ó, essa aqui é aquela tesoura com a ponta de precisão, que também tem no site Drissol. Vou deixar tudo aí para você na descrição do nosso vídeo. Vou colocar o meu ferro para aquecer, para esquentar lá um pouquinho. Então, daí eu venho, eu gosto dessa daqui, ó, porque daí ela corta bem certinho, bem rente. Lá, ó, tá vendo? Aí eu vou tirando toda essa sobra que fica aparecendo aqui da espessura aqui do EVA. Então, essa é uma maneira para poder
auxiliar a Marta aí na hora do corte, na hora do acabamento, para ficar um pouquinho melhor. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o ferro. Precisa ser com o ferro, com a chapinha fica ruim para fazer esse processo, tá? Então, eu vou pegar o ferro aqui, ó, e eu vou dando uma encostadinha aqui, ó, para ele poder dar o acabamento, para ficar com um acabamento legal. Ó, vou só encostando aqui no meu ferro, ó. Daqui a pouquinho eu já aproximo aí para você ver que ele fica bem melhor. Recentemente, eu comentei com uma professora, eu tô usando ferro agora, eu lembrei, eu comentei com uma professora lá do Drissol, que eu vi uma dica em um vídeo de uma pessoa que estava usando acetona com bombril para limpar o ferro. Eu testei no meu aqui, ó, e eu gostei, gente. Olha, ficou limpinho o meu ferro, adorei. Geralmente eu uso óleo, olhinho de bebê, sabe? Mas eu falei, eu quero testar a acetona. E deu certinho, gostei do resultado. Ó, aí o acabamento fica melhor, não fica 100% igual a retífica, que eu gosto da retífica, né? Mas ele fica bem melhor, ó, do que se a gente não fizer nada, tá? Então, você vai encostando assim, ó, que ele vai dando um acabamento bem legal. E eu fico feliz quando vocês mandam as dúvidas de vocês lá pelo WhatsApp e que a gente pode ajudar. Se a gente tem alguma coisa para preparar, né, para passar para vocês, já dá para passar. A gente fica bem contente quando acontece isso, tá? E agora, nós vamos fazer aqui, ó, um processo de colocar uma luz nesse nosso vasinho e pintar aqui a beirinha dele, ó. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui, ó, o meu pincel para utilizar com a tinta óleo branca, um pouquinho de tinta óleo aqui, ó. Olha quanto, tá vendo que pouquinho? Essa tinta aqui dura uma vida inteira e mais um pouco, é uma maravilha, eu sempre falo isso, sabe, que dura muito. Então, eu vou lá, misturo bem lá essa tinta para espalhar toda aí na minha cerda. E aqui, olha a cor que ele está e olha a cor que ele vai ficar. Deixa eu pegar um papel para servir de apoio aqui para mim, ó. Ó, então nessa parte aqui eu já passei o branco, ó, tá vendo? E agora na parte de cima e na lateral eu vou passar o terra, o marronzinho, tá bom? Então, vamos lá, que eu já tenho um tantinho dele aqui na bandejinha mesmo, porque eu já fiz vários outros que eu tava fazendo aqui, ó. Então, eu vou lá e trago essa tinta agora pra cá, ó. Dá pra fazer com a tinta óleo e com a tinta acrílica, tá? Mas vocês já sabem, né? Tudo que eu puder utilizar tinta óleo, com certeza eu vou utilizar. Eu adoro. Gosto muito. Vou colocar mais um pouquinho, que eu quero que fique um pouquinho mais escuro até, ó. Meu vasinho aqui. Pronto. Não se preocupe, não tô me preocupando muito com essa parte aqui de baixo, porque eu vou colocar uma rendinha toda fofurenta aqui, ó, que também você vai encontrar no site Drissol. Já posso colocar essa tinta pra lá, que eu não vou utilizar mais. E vou colocar a rendinha com o quê? Com a cola de silicone, quente ou fria, tá? Ó, o nosso vasinho vai ficar assim, ó. Eu fiz o número 1 e o número 2, o menorzinho e o maiorzinho. Então, no site Drissol, você encontra também essa rendinha aqui, ó. Tem várias cores. Eu não tenho todas as cores, mas eu comprei algumas aí para que
entendo que ia dar mais certo aqui pra mim, que eu ia utilizar mais aqui no ateliê, tá? Então, eu venho aqui, ó, com a tinta, ó, com a cola de silicone. Eu prefiro o silicone frio para fazer esse processo aqui. Se você quiser, pode utilizar o mesmo pincelzinho que eu utilizo aqui, ó, para cola de contato. Eu também espalho aqui, ó, meu silicone frio, tá vendo? Daí eu venho aqui com a minha rendinha, colo ela aqui, seguro um pouquinho, tá? Porque o silicone frio precisa segurar um pouquinho, né? Já o silicone... E você consegue movimentar também enquanto ela não tá seca. Você consegue movimentar aqui, ó. Agora, eu venho aqui atrás e coloco um pouquinho aqui, ó. Coloco um pouquinho numa pontinha e na outra pontinha. E trago pra cá. Essa parte e essa parte. Aqui precisa segurar um pouquinho. Não é como o silicone quente que colocou, ele já fica lá paradinho, tá? Então, você precisa segurar aqui um minutinho. E lembra, cuida, melhor dizendo, para não colocar virado assim na bancada, já que você passar a cola, porque pode colar na sua bancada, tá? Na sua base de corte, seja lá no que você tiver usando aí, tá? Então, ó, eu fiz esse processo com o vasinho e depois, esse daqui já tá sequinho, que eu já fiz isso, tá? Depois eu peguei essa tinta aqui, ó, Acrylex Fosca, também tem no site Drissol. A cor é o rosa, será que é só rosa? Rosa Cotton. E peguei o meu pinta-bolinhas e fui fazendo bolinhas aqui, ó. Eu não vou fazer nesse aqui agora ainda, pra não ficar molhado, pra eu não ficar colocando meu dedinho lá e não atrapalhar. Porque depois que eu for montar o vasinho, eu vou ver se eu vou querer assim, ó, os dois do mesmo tamanho, ou se eu vou querer o menorzinho mesmo, que a princípio eu pensei em fazer assim. Mas agora vamos pra parte da montagem, que a gente vai ver como é que vai ficar. Como eu disse no início, né? Esse nosso chaveiro lindo, maravilhoso, de artesã, precisava de um porta-chaves à altura, né? E aqui eu vou fazer só pro meu ateliê. Então, eu não tô preocupada. Deixa eu ver como que eu quero. Acho que eu quero deixar essa parte aqui, ó, pra baixo. Aqui ela tá com uma mancha maior aqui embaixo, ó, tá vendo? Depois, eu acho que eu vou colocar algum frufru aqui, ou eu coloco pra cima, se eu quiser colocar um laço. Acho que eu vou colocar ele pra cima. Ele deu uma escorridinha aqui, eu não queria que tivesse ficado desse jeito. Ou então, depois eu posso molhar a pontinha do pincel e vir aqui, ó, e dar uma escurecida. É isso que eu vou fazer depois. Bom, agora, então, nós vamos posicionar tudo que eu vou utilizar aqui, ó. Tudo que nós vamos colocar aqui. E eu vou contando pra vocês uma coisa e outra. Vou usar aqui, ó, alguns raminhos que eu deixei separado. Então, eu vou pegar como direção essa pontinha aqui, ó, pra mim, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui vai ser o meu norte. Eu vou começar por aqui. Então, eu venho aqui, coloco um, coloco o outro. E agora, eu vou só fazendo a brincadeira de ir montando tudo aqui para depois colar. Porque o primeiro eu quero montar para depois colar. Vou falar desse daqui antes que eu esqueça. Esse aqui é um coraçãozinho pequeno que eu fiz com massinha de EVA. E essa outra parte aqui também, ó, é massinha de EVA. Eu só colei um no outro aqui, ó, com cola instantânea mesmo. E ele é que vai segurar o meu chaveirinho aqui. Eu fiz um teste primeiro para saber se aguentava, né? E aguenta, porque o chaveirinho com duas chaves, ele é leve, então ele vai aguentar de boa. E agora eu vou organizar tudo aqui ao redor.
Pronto, eu posicionei aqui, ó, e eu acho que é assim mesmo que eu quero ficar, ó, um vasinho maior e um menor. Eu acho que os dois do mesmo tamanho tirou a graça, então eu quero deixar assim, ó. Então, ó, imagina aqui, ó, o centro. O centro da minha plaquinha, eu coloquei o menorzinho. Daí, eu coloquei ele bem na direção aqui, ó, do centro. E aqui, pro lado de cá, o maior. E aqui vai ficar a chave. Eu já vi muito porta-chaves onde a chave fica penduradinho aqui e ela fica para fora, né? Mas eu quero que o meu fique, porque o chaveiro é tão lindo, eu quero que ele fique como um destaque aqui para mim, tá? Então eu quero que ele fique aqui mais para cima. E agora eu vou colar todos esses apliques que eu coloquei aqui, ó. E vou colar com adesivo instantâneo, tá bom? Tudo coladinho, meninas. E agora eu separei algo aqui que é bem bacana a gente ter. Isso aqui chama barba de velho. É ótimo pra gente colocar em vasinhos, arranjos também, se você quiser fazer, lembrancinhas para centro de mesa. Então é muito bacana ter isso aqui. E eu vou colocar aqui, ó, no meu vasinho, ó. Então, não é legal também você cortar. O ideal é você ir abrindo ele, tá? Pra ele ficar assim, ó, todo bagunçadinho, porque o matinho é assim, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou virar aqui desse lado, para ser mais fácil para eu enxergar. E vou colar, ó, vai ficar de ponta cabeça aí para você. Mas eu vou colar aqui. E eu quero colar com a cola com a cola quente, tá? Para fazer esse processo aqui. Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Pois se faltar cola, só colocar um pouquinho mais, tá? Então, ó, pus um pouquinho de cola lá. E agora eu venho com ele, colo ali. Cuidado com o dedinho, tá? Que a cola, já sabe, né? É quente. Toma cuidado. E para colar as flores, meninas, eu tô fazendo o seguinte, ó. Tô pegando aqui o araminho da flor, enrolei aqui, ó, no cabinho do meu pinta-bolinhas, tá? No cabinho do seu pincel. Pega algo fininho que você tem aí, ó, para ele ficar assim, ó, todo enroladinho. Agora, eu vou passar a cola instantânea aqui, vou colocar e vou segurar aqui um pouquinho, ó, até que ele fique totalmente coladinho, tá bom? Ai, que já tá ficando um encanto, um luxo esse quadrinho, né? Eu já tô chamando de quadro, já não é mais nem porta-chaves pra mim. Vocês já perceberam, né? Ó, agora nós temos também, ó, para colocar aqui, esses botõezinhos aqui, ó. Olha que gracinha. Aqui eu tenho duas corujinhas, uma maior e uma menor, uma joaninha, um coraçãozinho que eu quero colocar aqui, a palavrinha love que eu quero colocar aqui no meio, ó, e duas borboletinhas. Ainda tem bastante coisinha para colar, né? Esses aqui são em MDF e você também encontra no site do Isol, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo que eu quero as minhas corujinhas. É, aqui mesmo, desse jeitinho. Uma joaninha aqui, ou eu coloco duas borboletinhas aqui
e uma joaninha sozinha aqui. Acho que eu vou preferir assim. Desse jeitinho. Agora eu vou colar com adesivo instantâneo. Meninas, um errinho de gravação aqui, mas vai dar para consertar, tá? Enquanto estava gravando, congelou a tela e eu não percebi que congelou. Mas eu concluí aqui, ó, toda essa parte, que é a parte do frufru que eu coloquei aqui do lado, ó. Na realidade, a gente chama de pompom isso aqui. Também tem no site Drissol. Como eu comentei com vocês, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, todas as coisas que eu estou utilizando e que tem no site. Caso você não consiga encontrar, não está muito familiarizada aí com a descrição no YouTube, é só você me chamar lá pelo WhatsApp que eu envio para você também, tá bom? Então, o que mais eu coloquei aqui, ó? Coloquei botões, coloquei uma tesourinha aqui, ó. Olha que gracinha essa tesoura. Coloquei uma para cima e uma para baixo, a partir do ilhós. Fiz o furinho do ilhós aqui também, ó. Vocês já me viram utilizando o ilhós em várias aulinhas aqui no canal Drissol, né? Mas se você não encontrou, me chama também que eu te ajudo. Então, eu coloquei botõezinhos, coloquei o ilhós, coloquei a tesoura. E daí, o que que eu fiz aqui também, ó? No furinho aqui do ilhós, eu coloquei um lacinho aqui, ó, com tule, para poder pendurar na porta. E eu adorei o resultado do meu porta-chaves. Como eu disse, esse daqui vai ficar aqui no meu ateliê. Tô bem feliz, porque agora eu tenho um chaveiro lindo para utilizar aqui na porta do ateliê. Eu até pintei a chave de rosa, ó. Veja bem, pintei, usei o spray da Tech Bond, que também tem no site Drissol, tá bom? Então agora, olha que gracinha, ficou lindo, né? Eu amei. E depois você vai lá nas redes sociais, lá no Insta, Adriana Gimenez Artesã e Drissol Artes, e nós vamos colocar a foto lá para você. Aqui no vídeo você aprende a fazer, mas os detalhes ficam tão bonito na foto. Eu vou amar saber se você gostou. Vai lá depois e conta pra gente, tá bom? Uma beijoca pra você, fica com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau!